Daí, gurizada, eu sou o professor Alessio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, ativa o sininho para receber as novidades. Então, bora lá! Daí, gurizada, tudo bem com vocês? A gente continua a nossa aula de hoje sobre calorimetria. Agora a gente vai falar sobre a quantidade de calor. E para falar sobre a quantidade de calor, a gente começa falando sobre o que é calor sensível e o que é calor latente, sobre as curvas de aquecimento e resfriamento, potência térmica e, para concluir, aqueles exercícios básicos para a gente entender como funciona tudo. Então, let's bora! A quantidade de calor que um corpo recebe ou perde, ela pode ser de dois tipos. Ou esse calor pode ser chamado de sensível ou ele pode ser chamado de latente. O calor vai ser sensível quando ele provocar no corpo uma variação de temperatura. Se o corpo estiver recebendo calor, eu vou provocar nesse corpo uma variação de temperatura positiva, ou seja, um aumento na temperatura de um corpo. Se o corpo estiver perdendo calor, estiver cedendo calor, eu vou provocar nesse corpo uma variação de temperatura negativa, ou seja, ele vai estar diminuindo a temperatura. Já o calor latente, ele provoca no corpo uma mudança de estado físico, que pode ser do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, quando o corpo estiver recebendo calor, ou direto do sólido para o gasoso, ou o contrário, quando ele estiver cedendo calor, do líquido para o sólido, do gasoso para o líquido, ou também do gasoso para o sólido. Então a diferença entre calor sensível e calor latente, o sensível vai provocar uma variação de temperatura no corpo, o latente provoca uma mudança de estado físico, uma mudança de fase. As duas coisas nunca acontecem juntas. Se está acontecendo variação de temperatura, não vai acontecer mudança de estado físico. Se está acontecendo mudança de estado físico, não vai acontecer variação de temperatura. As coisas não acontecem juntas. Para calcular a quantidade de calor sensível, que é aquele que provoca variação de temperatura no corpo, não provoca mudança de estado físico, provoca só variação de temperatura, a gente pode usar aquelas duas equaçõezinhas que a gente viu no outro vídeo de calorimetria. Não lembra? Vai lá no vídeo e dá uma olhadinha lá. A equação que me dava a capacidade térmica de um corpo, que era a quantidade de calor sobre a variação de temperatura, e a equação do calor específico, onde a gente dividia a capacidade térmica pela massa. Quando a gente junta essas duas equações, a gente chega na chamada equação fundamental da calorimetria, Q igual a M vezes C vezes ΔT. Q que é a quantidade de calor, M é a massa, C o calor específico e ΔT a variação de temperatura. A gente também costuma falar em que macete, para lembrar. Então, quer lembrar mais rapidamente, pode lembrar lá que macete, Q igual a MC ΔT. Já a quantidade de calor latente é a quantidade de calor que eu preciso fornecer para cada grama de uma substância mudar de estado físico, passar, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido. Então a gente define calor latente com a letra L. Vai ser dado pela razão entre a quantidade de calor que eu tenho que fornecer ou retirar de um corpo pela massa desse corpo. Então, essa quantidade de calor vai provocar nesse corpo uma mudança de estado físico. Então aqui a gente tem algumas tabelas com o calor latente de algumas substâncias. Calor latente, assim como calor específico, é uma grandeza característica de cada substância. A diferença é que aqui eu tenho calor latente de fusão e calor latente de vaporização para cada substância. Cada substância precisa de uma quantidade de calor diferente para variar, para passar, por exemplo, do estado sólido para o líquido, vai ser diferente do calor para ela passar do líquido para o gasoso. A gente pega, por exemplo, a água. A água tem temperatura de fusão em 0 graus Celsius. Ela precisa de aproximadamente 80 calorias para cada grama de água passar do estado sólido para o estado líquido. Então, se eu quero passar 1 grama de água do estado sólido para o estado líquido, eu preciso fornecer 80 calorias para esse 1 grama de água. Se eu quiser passar do líquido para o sólido, eu preciso retirar
80 calorias. Já a temperatura de vaporização dela é de 100 graus Celsius. E para vaporizar ela, eu preciso de 540 calorias para cada grama. Então, se eu quero passar 1 grama de água do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso fornecer 540 calorias para ele. Se eu quero passar do estado gasoso para o estado líquido, eu preciso retirar 540 calorias dele. É muito mais fácil passar do estado sólido para o estado líquido do que do líquido para o gasoso, onde as partículas têm que ficar mais afastadas umas das outras. Vamos falar um pouquinho então das curvas de aquecimento e resfriamento. Quando a gente pega, por exemplo, um recipiente e coloca gelo a menos 20 graus Celsius dentro dele e começa a fornecer calor para esse gelo que está ali dentro, o que vai acontecer com ele? Se ele está a menos 20 graus Celsius e eu forneço calor, ele vai começar a variar a temperatura, ele não vai derreter. Por quê? Porque o gelo derrete na temperatura de 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão dele. Então, quando eu comecei a fornecer calor para ele, a primeira coisa que vai acontecer é variar a temperatura dele. Então, esse calor que eu estou fornecendo é um calor sensível. Quando ele chega em 0 graus Celsius, eu continuo fornecendo calor, aí ele para de subir a temperatura, porque as duas coisas nunca acontecem juntas, e ele vai começar a mudar de estado físico. Ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. E enquanto ele não passar totalmente para o estado líquido, ele não vai variar a temperatura novamente. Nesse caso, eu tenho um calor que é latente. Quando ele passou totalmente para o estado líquido, se eu continuar fornecendo calor, ele começa novamente a aumentar a temperatura, até chegar na temperatura de vaporização, que é de 100 graus Celsius. Chegou na temperatura de vaporização, eu tive um calor sensível. Na temperatura de vaporização, se eu continuar fornecendo calor, ele vai novamente começar a mudar de fase e a temperatura permanece constante, porque o calor é um calor latente. E depois que ele passou totalmente para o estado gasoso, se eu continuar fornecendo calor, ele volta a aumentar a sua temperatura. A gente pode construir com isso gráficos da quantidade de calor pela variação de temperatura, que são escadinhas. Então, eu tenho uma escada crescente quando eu estou fornecendo calor para a minha substância e eu tenho uma escada decrescente quando eu estou retirando calor da minha substância. Ou seja, quando eu estou passando do estado sólido para o estado gasoso. Aqui a minha substância está no estado sólido. Aqui ela vai estar no estado sólido mais líquido, ela está mudando de fase. Aqui ela vai estar no estado líquido, líquido mais gás, e aqui no estado gasoso. Então, observando um gráfico desse tipo, a gente pode saber quando eu tenho calor sensível e quando eu tenho calor latente. Quando eu tenho uma barra paralela a meu eixo da quantidade de calor, ou seja, ele está recebendo calor, mas não está variando a temperatura, eu tenho um calor que é latente. Quando eu tenho uma barrinha que é crescente ou decrescente, eu vou ter um calor sensível, porque ali eu tenho variação da minha temperatura. Aqui o gráfico de resfriamento da mesma forma. Gás, gás mais líquido, líquido, líquido mais sólido e sólido. Aqui a gente fez com a água, mas eu posso estender isso para qualquer substância usando as temperaturas de fusão e vaporização dessa substância. A potência está relacionada à rapidez com que eu realizo um trabalho. E aí é importante lembrar que trabalho nada mais é do que uma medida de energia. Quando a gente traz para a termodinâmica, a medida de energia que a gente está fazendo é a quantidade de calor. Então, o meu trabalho aqui é representado pela quantidade de calor. Então, se eu quero calcular a potência térmica, eu vou dividir a quantidade de calor pelo intervalo de tempo em que essa quantidade de calor está sendo fornecida ou retirada. Então vamos ver dois pequenos exercícios aqui para a gente entender tudo isso. É preciso abaixar de 3 graus Celsius a temperatura da água da bacia para que o nosso amigo possa tomar banho confortavelmente. Para que isso aconteça, quanto calor deve ser retirado da água? O caldeirão contém 10 kg de água e o calor específico da água é de 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, nesses exercícios sempre é bom anotar as grandezas, os valores que estão sendo dados no meu problema para a gente poder trabalhar. Ele me deu a massa de água, que é de 10 kg,
que também posso transformar para gramas. Lembra que cada quilograma equivale a 1.000 gramas, então 10 quilogramas, 10.000 gramas. Ele me diz que quer baixar em 3 graus Celsius a temperatura da água, então o ΔT menos 3 graus Celsius. Não vem o menos, eu preciso colocar o sinal de negativo, porque senão eu vou acabar errando nos meus problemas. Aqui nesse aqui especificamente não teria muito problema, porque eu estou dando a resposta em módulo, mas dependendo do problema, ele me dá dois valores exatamente iguais, um com sinal positivo e outro com sinal negativo. E o calor específico da água, que é de 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Aqui ele está falando em variação de temperatura. Se ele está falando em variação de temperatura, eu tenho um calor que é chamado de sensível. E calor sensível é dado por Q igual a mc ΔT. Que macete! Então, se eu quero calcular a quantidade de calor, eu preciso da massa da água, calor específico e ΔT. E aí é que vem a questão. Como o meu calor específico está em calorias por grama vezes grau Celsius, eu tenho que usar a massa em gramas. Então, massa de 10.000 gramas, calor específico 1 e a variação de temperatura menos T, que vai dar menos 30.000 calorias, ou lembra que cada 1.000 calorias equivale a 1 quilocaloria, menos 30 quilocalorias. Então, o menos indica que eu retirei da água essa quantidade de calor. Então, quanto de calor eu devo retirar? Devo retirar 30 quilocalorias, letra D. O outro exemplo, então. Calcule a quantidade de calor necessária para transformar 100 gramas de gelo que estão a menos 10 graus Celsius em água a 20 graus Celsius. E aí ele me dá calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius, calor latente de fusão do gelo, de 80 calorias por grama, e o calor específico da água, de 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Lembra, se o gelo está a menos 20 graus Celsius e eu começo a fornecer calor para ele, o que vai acontecer? A primeira coisa é variar a temperatura. Ele vai aumentar a temperatura de menos 20 até 0. Por quê? Porque ele não derrete em menos 20 graus Celsius. A temperatura de fusão do gelo é 0. Então, se eu forneço calor, a primeira coisa que vai acontecer é a temperatura dele variar até 0. Então, essa primeira parte, o calor que ele vai receber, é um calor sensível, um calor que provoca variação de temperatura nele. Então, Q igual a mc ΔT. Que macete! Vou calcular a quantidade de calor, são 100 gramas de gelo, calor específico do gelo 0,5 e a variação de temperatura que ele vai ter de menos 10 até 0. Então ele vai ter uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Eu preciso fornecer para ele passar de menos 10 até 0, 500 calorias. Quando ele chegou na temperatura de fusão, se eu continuo fornecendo calor para ele, agora ele vai mudar de estado físico. Enquanto ele não muda de estado físico, a temperatura não varia. Lembra que agora o calor é latente. Então eu vou calcular o calor latente que eu preciso fornecer para ele mudar de estado físico, passar do estado sólido para o estado líquido. Q igual a ml, também conhecida como quimolesa. Então, quer lembrar? Quimolesa ali na segunda equação. Massa 100 gramas e o calor latente de fusão era de 80 calorias por grama. Então isso vai me dar 8.000 calorias. Quer dizer que para passar do estado líquido, do estado sólido para o estado líquido, eu vou precisar fornecer para ele mais 8.000 calorias. Para passar de menos 10 para 0, eu precisei fornecer 500. Para mudar de fase, passar do estado sólido para o estado líquido, eu precisei fornecer 8.000 calorias. Depois que ele passou totalmente para o estado líquido, eu queria levar ele para 20 graus Celsius. Então, novamente, eu preciso variar a temperatura dele. Novamente, eu tenho um calor sensível, que é igual a mc ΔT. A massa que vai ser levada é uma massa de 100 gramas. Agora ele não é mais gelo, agora ele é água. Por isso, o calor específico da água, que é 1. E a variação de temperatura, ele vai de 0 para 20. Então, ele vai variar 20 graus Celsius a temperatura. Ele vai precisar de mais 2.000 calorias. O total de calor que eu precisei fornecer para levar os 100 gramas de gelo de menos 10 graus Celsius para virar água a 20 graus Celsius foi de 500 mais 8.000 mais 2.000, ou seja, 10.500 calorias ou 10,5 quilocalorias.
Gostaram da nossa aula de hoje? Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e continua acompanhando. Até a próxima, até mais!